Olá a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para trazer mais detalhes a respeito da medida que foi tomada nesta segunda-feira, dia 19 de abril, pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o GSEX, a respeito da taxação da tarifa externa comum para a importação de milho e produtos do complexo soja para países de fora do Mercosul. Então, foi decidido que até o final desse ano de 2021, até dia 31 de dezembro, as tarifas, então, para a importação desses produtos para países de fora do Mercosul está isenta, né? Então, é uma alternativa para importar esses insumos. E quem vai comentar esse assunto aqui conosco é o Luiz Rua, que é gerente de mercado da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Seja muito bem-vindo, Rua. Boa tarde, Letícia, e a todos os espectadores do Notícias Agrícolas. Um prazer falar novamente aqui com vocês. Rua, essa medida de amparo, né, ao produtor de proteína animal vinha sendo muito aguardada, né? Essa é uma entre outras que vem sendo solicitadas, né, pelo setor. E que vinha sendo muito aguardada, porque a gente está vendo custos de produção aí subindo com muito mais intensidade do que o preço das carnes, né, de fato. E o que isso significa agora? Vai ser viável trazer milho e produtos do complexo soja, seja soja em grão ou farelo, de fora do Mercosul com a isenção dessa taxa? Olha, Letícia, a BPA de fato comemora essa decisão do GSEX, que decidiu prorrogar a isenção da tarifa externa comum do milho e dos produtos do complexo soja, mesmo que temporariamente, como você disse, até o dia 31 de dezembro de 2021, a isenção da tarifa reduz, de alguma maneira, certo desequilíbrio que existia entre exportar e importar grãos aqui no nosso país. Então, aí já é um ponto importante dessa medida. Além do mais, eu acho que essa medida dá segurança também para o nosso produtor de aves e suínos, em caso de necessidade. Então, eu acho que é uma alternativa importante, inclusive para acabar um pouco com essa pressão inflacionária e, mais do que isso, especulativa, né, que estava acontecendo no mercado, né? Essa medida se soma, de alguma maneira, a outras várias ações que a gente vem solicitando ao Ministério da Agricultura, para reduzir efetivamente nesse momento de alta histórica dos custos de produção. Então, a gente também vem solicitando, né, a desoneração do PIS e COFINS das importações desses produtos, facilitações logísticas com a criação de corredores logísticos, informações sobre contratos futuros de exportação, uma medida que seria muito importante para o setor, entre várias outras ações que a gente vem solicitando. E o que a gente vê efetivamente é um movimento das empresas do setor para importar milho. Por exemplo, uma das grandes empresas do setor já está trazendo 2 navios de milho da Argentina, que obviamente não está aqui contemplado nessa decisão da tarifa externa comum, que é para os produtos de fora do Mercosul, mas a gente já vê, de alguma maneira, as empresas se movimentando, inclusive, eventualmente pensando na formação de pool de importações, para que isso possa ter a viabilidade e esse milho chegar e parar efetivamente com esse movimento especulatório que vem num momento muito complicado, porque, como você bem disse, os custos de produção aumentaram para nós significativamente, o milho e o farelo de soja mais do que dobraram nesses últimos tempos, e a gente não conseguiu ainda fazer o repasse, e esse repasse, quando vier, vem num momento muito ruim para o consumidor, porque efetivamente a gente vê agora, né, o início de uma retomada da aceleração da atividade econômica, essa questão da pobreza causada também pela crise do Covid, e uma pressão inflacionária nesse momento é algo muito ruim para o nosso país. A gente vem trabalhando, tentando, né, de todas as formas, fazer com que esse custo de produção abaixe, e ele, como eu comentei, está muito vinculado hoje a essas especulações que vem acontecendo no mercado. E, Rua, nesse momento, né, em que essa decisão foi tomada, a gente tem, então, agora o resto do ano todo, então, com essa isenção da TEC. Mas o produtor, ele precisa desse amparo, ele precisa dessa viabilidade para a aquisição desses insumos que são essenciais para a produção de proteína animal agora. E colocando na ponta do lápis, com o câmbio como está, é viável trazer milho de fora do Mercosul? Como que a BPA vê essa possibilidade, essa viabilidade?
O câmbio efetivamente não ajuda muito nesse caso específico, mas as empresas estão fazendo as suas contas e, como eu comentei, estão começando a pensar em alternativas, vamos dizer assim, fora da caixa, para que possa viabilizar esse tipo de importação. Então, são ações que as empresas individualmente estão tomando, né, no sentido de entender efetivamente se faz sentido ou não trazer esse milho de fora. E, inclusive, né, como a gente tem, então, né, esses dois insumos, né, o milho, o farelo de soja, né, enfim, os produtos do complexo soja agora com essa tarifa isenta, a gente vai poder ver agora um movimento de mais interesse em importação para o milho ou para os produtos do complexo soja? Eu entendo que a situação, talvez, para o milho seja talvez onde a gente veja um pouco mais de interesse, mas o que eu queria dizer também, Letícia, é que para além dessas questões da importação e para todos os outros, né, pontos que a gente vem solicitando aí, ações do Ministério da Agricultura, a BPA também, em conjunto com o Ministério da Agricultura, em conjunto com a Embrapa, vem trabalhando muito forte para a questão de culturas alternativas, chamadas culturas de inverno. Então, a gente já começa a ver, por exemplo, a viabilidade do trigo plantado para de alguma maneira, substituir aquilo que é o milho. Então, a gente também está trabalhando em outras frentes, para além dessa específica da importação, que é uma frente importante, uma frente de curto prazo agora, mas a gente vem trabalhando também numa série de outras ações que possibilitem que a gente consiga efetivamente produzir a custos justos. Eu acho que esse é o grande pleito do setor. E, Rua, a gente tem, então, né, agora essa aprovação dessa medida de amparo, mas tem outros pleitos, né, feitos pelo setor de proteína animal, como você comentou antes, né, a isenção temporária do PIS e COFINS para a importação desses insumos para os produtores que estão fora do sistema de drawback, importação de milho geneticamente modificado, algumas variedades específicas, né, lá dos Estados Unidos para uso exclusivo em rações. Como que estão esses outros pedidos junto ao governo federal? Olha, Letícia, nós fizemos as solicitações, reiteramos em alguns casos e estamos aguardando agora uma definição por parte do governo federal. Certo, Rua, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Letícia, sempre à disposição de vocês. Um forte abraço e uma boa semana a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Rua, que é gerente de mercado da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, trazendo detalhes de como a nova rodada de isenção da tarifa externa comum, a TEC, para a importação de milho e produtos do complexo soja de países de fora do Mercosul, pode auxiliar, nesse momento, o produtor de proteína animal que está sofrendo com uma pressão pelos custos de produção. De acordo com o Luiz Rua, nesse momento, agora, quando a gente fala em importação, principalmente olhando para os Estados Unidos, a viabilidade é um pouco mais baixa, né? A gente vê o câmbio aí desfavorecendo essa relação, porém é uma alternativa que o produtor pode ter. O produtor aí vai ter que colocar tudo na ponta do lápis para saber se vai compensar ou não trazer esses produtos de fora. E, segundo o Luiz Rua, essa medida, por enquanto, vai passar a ser mais interessante para o milho, já que a gente vê aí uma disparada nos preços, né? O farelo de soja, por mais que continue em patamares altos, ele cedeu um pouco, né, no último mês de março, continua cedendo um pouquinho agora no começo de abril, mas o milho ele vai no movimento contrário, vai numa disparada em algumas regiões aqui do Brasil, passando de R$100 a saca de 60 quilos. Portanto, pode ser que essa medida seja um pouco mais atrativa para o produtor no que diz respeito ao milho. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa medida, como que isso vai impactar aqui o mercado não só de proteína animal, mas também o mercado de grãos. Então, não perca aqui no Notícias Agrícolas todos esses desdobramentos. E eu gostaria de convidar você também que nos assiste a nos adicionar, né, a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo para você não perder nada. Deixe o seu like nos vídeos também. E nós também estamos em outras plataformas, em redes sociais. Estamos no Facebook, como Notícias Agrícolas, no Twitter, @notiagre, e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Nos encontre por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.